Fala, galera. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que eu vi do pastor César e uma palavra bem bacana que tocou meu coração e eu gostaria de compartilhar isso com você hoje e de repente, se você conhecer alguém que precise ouvir essa palavra, que você possa repassar esse pequeno vídeo, né? Porque muitas das vezes Deus fala conosco através dos louvores, através das pregações. Deus fala conosco através de coisas que acontecem na nossa vida, às vezes algo que você escuta, ou um postzinho que você vê no Instagram ou no Facebook, ou um pequeno vídeo. Então, de repente, alguém precisa ouvir essa palavra. Eu gostaria de compartilhar essa palavra com você e pedir que você possa compartilhar com alguém que de repente precise dessa palavra. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre Sansão. Eu queria que você acompanhasse comigo. Está no livro de Juízes, no capítulo 16, versículo 22. Então, apenas um versículo. Livro de Juízes, capítulo 16, versículo 22 diz assim: E o cabelo de sua cabeça lhe começou a crescer como quando foi rapado. Vou repetir para você. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer como quando foi rapado. Sansão, a gente conhece a história de Sansão. Sansão, ele veio como uma promessa para começar a livrar o povo dele, né, das agruras, né, das maldades dos filisteus. Então, a mãe dele vai receber a visita de um anjo, e esse anjo vai dizer assim: olha, desde já você não pode mais tomar vinho, porque você vai conceber uma criança e esse filho será nazireu desde o ventre até a sua morte. Então, guarde essa informação aí. O anjo diz que Sansão seria nazireu desde o ventre da mãe até a sua morte. Pois bem, o que é nazireu? Se a gente for olhar lá no livro de Números, no capítulo 6, fala sobre o voto do nazirado, né? O que é o nazireu? Ele basicamente tem 3 coisas que ele não pode fazer nesse voto. Ele não pode beber nada que venha da uva, então ele não pode comer uva, mastigar a uva, tomar vinho, nada que venha da uva ele não pode consumir. Ele não pode cortar o seu cabelo, então ele não pode cortar o seu cabelo, e ele não pode tocar em nada que esteja morto. Tá? Basicamente são essas 3 questões aí que o nazireu, quando faz um voto de nazireu, ele não pode fazer. Então não pode beber vinho, não pode tocar, não pode comer nada que venha da uva, não pode tocar em nenhum morto e não pode cortar o seu cabelo. Então tem essas 3 características aí, o voto do nazireu. Sansão era nazireu. E a gente vai ver a história de Sansão. Sansão, ele tinha uma força sobrenatural. Então a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossava de Sansão e Sansão tinha uma força sobrenatural. Eu não preciso ficar aqui falando das várias façanhas de Sansão, mas vamos lembrar algumas aqui. Ele pegou um leão e fendeu o leão de cima a baixo. Ele pega um portal de uma cidade gigantesca, bota sobre os ombros e leva embora. Ele, com uma queixada fresca de burro, ele vai matar 1000 homens. Tá? Então ele realmente, ele era, o Espírito Santo se apossava dele e tinha uma força sobrenatural. Ele é como se fosse hoje pra gente um super-herói a favor do reino de Deus. Só que Sansão, ele vai quebrar o seu voto de nazireu algumas vezes. Então ele vai matar um leão e depois de algum tempo ele passa por esse leão e ele vai ver um mel, né, um favo de mel ali naquele leão morto, e ele vai tocar nesse leão morto, ou seja, ele não podia tocar em nada morto, mas ele tocou. Ele vai pegar uma queixada fresca de jumento, vai matar mais de 1000 homens, né? Vai matar 1000 homens, mas ele não podia tocar em nada morto, e essa queixada é uma queixada de jumento fresco. Então veja que ele quebra o seu voto, mas mesmo assim Deus continua, né, enchendo Sansão de força. Deus, ele continua, vamos dizer assim, tendo misericórdia de Sansão. E eu queria trazer isso para a minha vida e para a sua vida. Nós aceitamos ao Senhor, estamos na casa do Senhor, adoramos ao Senhor, servimos ao Senhor, mas vez que outra nós pecamos, ou nos desviamos, ou cometemos alguns erros, mas isso não impede de Deus continuar nos usando para pregar, para louvar, para fazer a obra dele. Então Deus, ele não usa apenas os perfeitos. Eu queria deixar mais ou menos assim. Então, se você cometeu um erro, se você fez algo de errado, se você pecou, né, isso não vai impedir de Deus continuar te usando. Mas o que a gente tem que aprender com a vida de Sansão é o seguinte: a gente, muitas das vezes,
Você deve conhecer alguém, ou já deve ter ouvido alguma história sobre isso. A pessoa peca, vai pecando seguidamente e Deus continua usando aquela pessoa. E aí essa pessoa, ela pensa o seguinte: não, eu continuo pecando e Deus continua me usando. Então ele começa a achar assim, então não tem problema eu pecar, porque eu vou continuar pecando e Deus vai continuar me usando. Só que Deus, ele pode continuar te usando, mas esse pecado te leva para a morte eterna. O pecado nos afasta de Deus. Mas por que Deus continua usando? Porque Deus tem os seus propósitos. E aconteceu isso com Sansão. Sansão tocou no morto. Sansão foi casar com uma mulher que não era, né, da sua tribo, foi casar com uma outra mulher, né? Sansão, ele foi dormir com prostitutas. Então Sansão ia fazendo várias coisas erradas e Deus continuava sendo com ele. Deus continuava dando força a ele. O Espírito do Senhor continuava se apossando de Sansão. O que isso acaba acontecendo na minha e na sua vida? A gente acaba achando normal pecar porque nada acontece. Só que o que a gente não vê é que no mundo espiritual nós estamos nos afastando do Senhor. E Deus, ele é longânimo. O termo longânimo, a gente pode falar que é um longo ânimo, ou seja, ele não se enfurece rapidamente. Ele não fica chateado rapidamente, ele tem um longo ânimo. Então você faz uma, faz duas, faz três, faz quatro, cinco, seis, e Deus está ali, ó. Deus tem um longo ânimo. Só que em algum momento, Deus vai impetrar o juízo. O que é o juízo? Deus fala assim, chega, agora eu vou mostrar para ele que ele não pode mais fazer isso. Deus impetra um juízo, Deus dá um stop naquelas ações pecaminosas da nossa vida. E isso aconteceu com Sansão. Sansão, ele vai conhecer Dalila. Dalila, ela vai ter um pacto com os príncipes filisteus e ela vai querer descobrir o segredo da força dele. E aí a gente vê, né, todo mundo conhece essa história, já teve filme sobre isso. Ela fala assim, Sansão, qual é o segredo da sua força? Ele vai falar, se você fizer 7 tranças no meu cabelo, eu perco a minha força. Se você me amarrar com um fio de linho novo, eu perco a minha força. E ele vai falando e ela vai testando. Tudo que ele fala, ela testa. E aí ela fala, Sansão, os filisteus chegaram. Aí ele arrebenta as cordas e ela fala assim, tá vendo, você não me ama. Eu perguntei qual é a sua força e você não me respondeu. Dalila vai fazendo força para que Sansão revele um segredo que ele tem com Deus. E quando ele revela esse segredo, quando ele vai dizer para ela, olha, a minha força está no meu cabelo, eu sou nazireu, eu não posso cortar o cabelo. Dalila vai raspar a cabeça de Sansão. Os filisteus vão chegar, vão queimar os seus olhos, arrancar os seus olhos, vão deixar ele cego e vão botar ele como escravo durante muito tempo. E aí a gente chega no versículo que a gente leu no começo. E o cabelo da sua cabeça, ele começou a crescer como quando foi raspado. O cabelo de Sansão começou a crescer de novo. Eu quero profetizar isso sobre a vida de quem está ouvindo esse vídeo. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, que você mande esse vídeo para essa pessoa. Se você está em pecado, se você pecou, se você hoje encontra-se numa situação de tristeza, de amargura, você se sente abandonado por Deus, você acha que não dá mais porque você não consegue se perdoar pelo que você fez. Porque Sansão estava assim. Sansão estava preso numa moenda, né, empurrando aquela pedra ali na moenda. Sansão estava sem os seus olhos, estava escravo, numa situação ruim. Mas o que acontece? O seu cabelo começou a crescer novamente. E é essa mensagem que eu quero deixar para você hoje. Não importa a situação ruim que você está. Não importa como você ficou depois do pecado, depois da sua queda, ou depois de você ter feito alguma coisa errada, ou de ter se afastado de Deus. Não importa a sua situação. Não importa quão ruim seja a sua situação. Eu quero lançar essa palavra sobre a sua vida. O seu cabelo vai começar a crescer de novo. Porque Deus, ele tem uma história linda para mim e para você. Deus não te esqueceu. Ele ainda te ama. Então comece a clamar pelo nome do Senhor. Porque quando a gente peca, quando a gente se desvia, a primeira coisa que a gente faz é ficar com vergonha de orar. A gente fica com vergonha de falar com o Senhor, a gente fica com vergonha de se aproximar. Então eu quero dizer para você que a partir de hoje eu lanço essa palavra profética sobre a sua vida. O seu cabelo vai começar a crescer novamente. As suas forças serão restauradas. Deus ainda tem uma missão para você. Deus ainda tem algo bom para você. Prepare-se para o novo de Deus. Receba esta palavra hoje. O novo de Deus está chegando sobre a tua vida. Não importa a tua situação, se coloque de pé. Deus vai te usar para fazer a vontade dele. O que acontece?
Sansão, ele vai ser levado, né, para o templo de Dagon, para que ele pudesse ali servir de escracho, né, servir de papagaiada para o povo, né, fazer o pessoal rir, e aí eles vão brincar com Sansão, só que ninguém percebeu que o seu cabelo já havia crescido. Olha que coisa tremenda, olha que revelação de Deus para mim e para a sua vida. Todos sabiam que a força dele vinha do cabelo. Rasparam o seu cabelo. Ele ficou preso, ficou lá escravizado. Foram fazer chacota com ele. O cabelo dele começou a crescer. O cabelo dele já estava grande, mas ninguém percebeu. Eu quero dizer isso para você. Muitos acham que você está morto. Muitos acham que não pode vir mais nada de você. Muitos acham que você está derrotado, mas eles não perceberam uma coisa. Eles não perceberam uma coisa. O teu cabelo já começou a crescer. Deus já está preparando uma novidade para você. Sansão, a Bíblia diz que ele matou mais na sua morte do que na sua vida. E alguns vão dizer que Sansão cometeu suicídio porque ele derrubou as 2 colunas que tinham no templo e o templo caiu sobre ele e sobre os filisteus. Mas eu prefiro encarar isso não como... Ele não foi um suicídio, mas um sacrifício. Ele fez um sacrifício por Deus. Ele se sacrificou. E eu creio que esse sacrifício foi aceito, porque quando você abre a sua Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 32, vai dizer, ele está listado ali nos heróis da fé, que pela fé, Sansão também alcançou graças aos olhos do Senhor. Pela fé, ele matou aqueles filisteus, ele atacou aqueles inimigos. Então ele se sacrificou. E eu penso dessa forma. Um exemplo, Jesus. Jesus foi crucificado. Alguém poderia dizer, foi suicídio, porque ele subiu naquela cruz, ele podia ter descido ali, mas ele ficou ali e esperou morrer. Não, Jesus não cometeu suicídio. Jesus se sacrificou para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. Da mesma forma, eu entendo que Sansão se sacrificou pela obra do Senhor, pelo seu povo. E na sua morte ele matou mais filisteus do que matou durante a sua vida. Então guarde essa palavra no seu coração e comece a clamar ao Senhor, porque quem está à sua volta não percebeu, mas Deus já está fazendo crescer o cabelo da sua cabeça novamente. O novo de Deus já está vindo sobre a tua vida. Tome posse desta palavra, receba esta palavra, porque Deus é contigo. E se você puder, compartilhe esse vídeo com aqueles que precisam ver essa palavra, porque nós temos muitas pessoas hoje em dia entregues à depressão, à tristeza, à ansiedade, achando que não são ninguém, achando que não dá mais, achando que pecou e agora não consegue mais se levantar. Eu quero dizer para você, o seu cabelo voltou a crescer. Deus tem novidade de vida. Coloque-se de pé. Deus é contigo. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.